Chegamos mais uma vez, irmãos, na presença do Senhor, nessa quinta-feira, mais uma reunião de oração e reflexão da Palavra de Deus. Desde já gostaria de agradecer ao nosso irmão presbítero João, que nos traz a reflexão nesse dia, e que a Palavra de Deus, ela venha a falar conosco nessa noite. Gostaria também de fazer alguns avisos, aqueles avisos que nós já agradecemos aos irmãos pela contribuição, pelos alimentos que têm chegado à casa do Senhor, e nós temos distribuído esses alimentos e tem abençoado as pessoas que faz parte do nosso convívio, e também aqueles que não faz parte, porque a gente tem distribuído cesta básica às pessoas também que a gente não conhece. Não importa isso, mas é aquilo que elas estão vivendo, né? Se estão precisando, essas que são o nosso próximo. Gostaria também de agradecer as ofertas que têm chegado, os dízimos, para que nós pudéssemos, ou para que nós podermos manter o trabalho do Senhor, como nós temos feito. Sim, irmãos, então vamos passar a palavra de Deus. Gostaria de avisar os irmãos que nesses dias agora, na abertura do culto, nós vamos estar fazendo a leitura de parábolas, né? As parábolas que Jesus falou aos seus discípulos, contou àqueles que o seguiam também. E desde já a gente gostaria de ler, o Senhor vai explicando sobre as parábolas, Mateus capítulo 13. Eu vou ler primeiro o porquê Jesus fala por parábolas, e depois nós estaremos lendo a primeira parábola de uma série, tá bom? Então, Mateus capítulo 13, versículo 10, ele vai dizer assim: então se aproximando os discípulos e lhe perguntaram, por que ele fala por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque vendo e não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumprem as profecias de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido de mau grado. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Então, Jesus dá uma pista de por que ele fala por parábolas, né? O versículo de número 15, ele fala porque ele vê um povo rebelde, que ouve, mas não ouve, que vê, mas não vê. Então, ele está chateado, e ele, lá em Isaías, então, ele fala isso ao povo, né? Uma segunda pista, porque Jesus, então, ele falou por parábolas, e está no 13:34, vai dizer assim: todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhe dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. E como nós já vimos, é o profeta Isaías. Continua o versículo 35, dizendo assim: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei as coisas ocultas desde a criação do mundo. Então está mais uma pista aí, porque Jesus, então, ele falava por parábolas, né? Para que se cumprisse o que foi dito por intermédio. O que ele diz por parábolas é que o povo não estava nem aí, né? Estava rebelde. E ele fala, o povo não vai entender e nem vai ouvir direito mesmo. E outra coisa é para que se cumprisse o que foi escrito pelo profeta Isaías. Então está aí, irmãos, uma pista básica para por que Jesus está falando por parábolas. E é claro que alguns vão entender as parábolas e outros não. E principalmente quem entende, e ele vai explicando as parábolas, são os seus discípulos. Então a primeira parábola, irmãos, que eu gostaria de ler, está aí no 13 mesmo, 1-9, a parábola do semeador. A gente conhece essa parábola muito bem, e depois vem a explicação. Nós não vamos ler a explicação, eu peço que você leia na sua casa, né? A explicação da parábola está aí a seguir, né? Então, vem a partir do versículo 13, 16, ele vai começar, então,
a parábola, né? Então, bem especificamente a partir do 18, né? E aí vai discorrer explicando a parábola. Então vamos ler a parábola do semeador, de 1 a 13, 13 de 1 a 13, ou 13 de 1 a 9, melhor. Diz assim a palavra do Senhor: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à terra do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça, ou melhor, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, aí então está, irmãos, a palavra de Deus. Já ouvimos muitos sermões, né, na parábola do semeador. Então, se você quiser entender melhor, né, a seguir aí, no 13 mesmo, ele vai então explicar a parábola do semeador. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, aplique no nosso coração e então nós começamos uma leitura na série de parábolas. Para louvor e glória do nosso Deus, vamos cantar o hino de número 282, A Grande Comissão. Disse Jesus, ide por todo o mundo e pregai o eterno dom da salvação que com amor profundo dá o Deus gracioso e bom, tendo na cruz a afirmação do amor, proclamai o dom do Redentor. Pecador, enfermo, quase moribundo. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Todos marchemos nesse grande intento de pregar a salvação, sem recuar, sempre mostrando alento, se cumpramos a missão que o Salvador Cristo Jesus nos deu. Ele está também no posto seu. Diz-nos o Rei, sempre convosco estarei. Vamos, irmãos, bem firmes neste pensamento. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Firmes levemos a mensagem santa do Evangelho de Jesus. Esta mensagem divinal que encanta, expandindo graça e luz, cheia de bênçãos do glorioso Deus, e conhece os escolhidos seus. Cheia de amor, vem revelar o favor da compaixão de Deus e dá-nos graça tanta. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro.
Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar, muito confiados no Cordeiro, e na cruz já fez a nossa redenção. Prosseguindo nossa reunião de oração e reflexão, irmãos, vamos orar a Deus, falar com Ele. E é a melhor coisa quando nós nos colocamos diante do nosso Pai e podemos falar para Ele aquilo que nós estamos sentindo. Orem aí na sua casa, acompanhem e oramos a nosso Deus. Senhor, aqui estamos nós, mais uma vez, diante do Senhor. Queremos, ó Deus, entregar as nossas vidas. Queremos, Senhor, entregar a leitura da Tua palavra que foi feita. Queremos também, ó Deus, pedir pela reflexão que iremos fazer daqui a pouco. E que o Senhor possa aplicar essa palavra no nosso coração, pois a partir de então nós nos tornamos pessoas capazes, filhos do Senhor capazes de viver num mundo tão conturbado, tão difícil, e assim, ó Deus, podemos transpor os montes, pular as muralhas, transpor os obstáculos que aparecem em nós, Pai, e na nossa frente. Nós queremos, Deus, pedir que o Senhor acompanhe o Teu povo nesse momento, acompanhe, Senhor, a Tua igreja nesse momento, e que nós possamos confiar no Senhor a cada dia, e sabendo, Pai, que o Senhor está no controle de toda a história, e sabendo que o Senhor está agindo, o Senhor não está parado, o Senhor está agindo em nossas vidas. Basta a gente olhar como filhos, como cristãos, e ver através do mundo espiritual que o Senhor está acompanhando a história. Abençoe, Senhor, aqueles que estão agora nesse momento vendo e ouvindo, Senhor, esta reflexão, Pai, que nós possamos também, ó Deus, estar firmes e inabaláveis diante do Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, esteja dirigindo, Senhor, as nossas vidas como filhos do Senhor, que sejamos provados e aprovados diante do Senhor, porque as provas irão e nós, ó Deus, nos resta sermos aprovados. Abençoa o Teu povo, é a nossa oração, o nosso pedido, Pai, em nome de Jesus. Amém. Como já falamos, irmãos, grata alegria, muita satisfação de termos o nosso irmão João de novo aqui conosco. Seja bem-vindo, irmão João, e que essa mensagem da palavra de Deus, o texto da palavra de Deus, fale o nosso coração, e que nós possamos também não ser apenas ouvinte, mas também praticante da palavra de Deus. O nosso irmão João tem a palavra. Boa noite, quero saudar aos amados irmãos da Quinta Igreja Presbiteriana em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e a todos os que nos assistem através deste canal, com a maravilhosa graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quero também externar a minha grande alegria pelo privilégio, pela oportunidade de mais uma vez compartilhar a bendita palavra do Senhor com a igreja. E para nossa meditação nesta noite, eu convido aqueles que puderem abrir sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, onde faremos a leitura dos versos 1 ao 30. Segundo Crônicas 20, de 1 a 30. E diz assim a palavra do Senhor. Os irmãos podem acompanhar em suas casas ou onde estiverem. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é En-Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir.
Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvavam o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Que história maravilhosa do rei Josafá.
de vitória, de luta, de medo, mas ao fim de vitória. E para contextualizarmos um pouco melhor essa história, esse trecho da palavra de Deus, voltemos a alguns capítulos, mais especificamente, final do capítulo 16 fala da morte de Asa, o pai de Josafá, quando ele então assumiu o trono, e também no capítulo 17, no versículo 3, diz o que o Senhor pensava de Josué e como, Josafá, o que o Senhor pensava de Josafá e como Josafá era obediente aos preceitos de Deus. O Senhor foi com Josafá porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Baalins. Antes, procurou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. Então, em resumo, Josafá foi um rei temente a Deus. O reino de Israel fora dividido entre o reino do norte e o do sul. Ao norte Israel, ao sul Judá. E muitos reis, tanto em Judá quanto em Israel, se desviaram dos caminhos do Senhor. Mas Josafá foi um daqueles que seguiu os preceitos de Deus e então prosperou e teve êxito no seu reinado. Porém, mesmo nos caminhos do Senhor, muitas vezes nós deslizamos quando não ouvimos a sua voz. E assim aconteceu com Josafá. Ele, em determinado momento de seu reinado, no capítulo, está relatado aqui no capítulo 18, que ele fez uma aliança com Acabe, o rei, o então rei de Israel, o reino do norte. E o rei Acabe, sabemos, era um rei perverso e muito influenciado por sua esposa, aquela mulher que traz consigo a personificação da maldade. Quando queremos lembrar de uma mulher má, lembramos de Jezabel, a esposa do rei Asaf. E o rei Josafá, então, fez uma aliança que acabou sendo muito mal sucedida, porque ela não obedecia aos preceitos do Senhor. E eles, então, se enveredaram por uma guerra na qual fora morto o rei Acabe e o Senhor então livrara ao rei Josafá. E Josafá então prosseguiu com o seu reinado com êxito, com prosperidade e com paz, porque ele tinha tomado decisões sábias e também todas elas em consonância com a vontade de Deus. Esse então é um contexto que antecede esse episódio aqui do capítulo 20. E no capítulo 20, relata então a batalha que Deus guerreou por eles contra os seus inimigos. E a nossa mensagem desta noite, ela tem o título Socorro Presente na Tribulação. Ela é extraída desses fatos que aconteceram com o rei Josafá, o nosso irmão rei Josafá. Josafá, então, tinha o seu reinado em paz, tranquilidade, obedecendo aos desígnios de Deus, porém, um dia ele teve que enfrentar um problema. Assim como nós, que também buscamos obedecer ao Senhor, ouvir a sua voz, seguir os seus caminhos e muitas vezes enfrentamos adversidades. E assim, o problema de Josafá estava posto. Era iminente, seus inimigos estavam buscando atacá-lo. E nesse ataque inimigo, vamos trazer para nós, extrairmos desse episódio 3 lições preciosas. E a primeira delas foi a primeira atitude de Josafá, buscar a Deus em oração. Vimos no versículo 3, que Josafá buscou a Deus em oração. E como ele buscou a Deus em oração? Certamente em secreto e também em conjunto. Um rei, ao saber da grande tribulação que era iminente, que o ameaçava, buscou a Deus e depois convocou o povo para jejum e oração.
Como orar? Como Josafá orou? O que nós podemos aprender com ele? Orar reconhecendo a grandeza de Deus. Nos versos 5 e 6, ele diz, não é o Senhor Deus nos céus, o Senhor que é todo-poderoso. Enfim, primeiro reconhecermos a grandeza de Deus. Depois, Josafá orou agarrado nas promessas de Deus. Ele falou, o Senhor nos prometeu esta terra, prometeu ao teu amigo Abraão, e aqui nós edificamos um templo, e nesse templo o Senhor disse que iria nos socorrer nas tribulações, nas pestes, ou nos perigos de espada. Enfim, Josafá fez com que Deus, entre aspas, se lembrasse, levou à memória de Deus as suas promessas. E isso é bom. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 62, ele diz que é agradável ao Senhor que os seus filhos se lembrem de suas promessas ou que o façam lembrar de suas promessas. Também Josafá lembrou da ordem que Deus havia dado para que eles não atacassem os gibeonitas e também não atacassem os amonitas, pois eles eram os filhos incestuosos de Ló, e pelos desígnios de Deus ele prometera aquela terra aos filhos incestuosos de Ló, e não permitiu então que aquele Moisés, quando estava caminhando com o povo ainda no deserto, atacasse aquele povo. E então Josafá lembrou desse episódio, o Senhor não permitiu que nós atacássemos, agora eles vêm contra nós, eles estão vindo contra nós, então só o Senhor pode nos livrar. Reconhecer a fraqueza, né? No versículo 12 ele disse que ele não sabia o que fazer e que ele entregava a Deus a sua luta. Ele disse, porém os nossos olhos estão postos em ti. E essa é a nossa atitude ao nos depararmos com uma grande adversidade sobre a qual nós não temos nenhum poder, porque ela se torna tão grande que se torna maior que nós. E ela sendo maior que nós, maior que as nossas forças, mesmo assim, Deus é maior do que as nossas adversidades. Segunda atitude de Josafá, crer na palavra de Deus. Então, Josafá reuniu o povo no templo, diz a palavra, em pé, mulheres, homens, crianças, todo o povo em pé, reunido no templo. O que é isso? Isso é o culto, né? É o culto, quando nós nos reunimos para ouvir a palavra de Deus e principalmente para adorar a Deus. E assim fez Josafá com o povo. Reuniu em culto o seu povo para ouvir a voz de Deus, o que Deus tinha também especificamente sobre aquele momento tão difícil pelo qual estava prestes a passar o povo de Judá, o povo do rei Josafá. E Deus o respondeu, não temais, através do profeta, a voz do profeta, o Espírito de Deus se manifestou através do profeta. Hoje, o Espírito Santo de Deus se manifesta através da sua palavra, que nós temos como nossa bússola, nossa orientação, nossa regra de fé e de prática. E o povo creu nessa palavra, e é isso que nós temos que fazer também na tribulação, nas nossas adversidades, nas nossas lutas. Crer na palavra de Deus, crer que Deus tem um plano para a nossa vida, para cada um de nós. E esse plano é nos tornar a imagem do seu Filho Jesus, seu primogênito, ou seja, nos melhorar a cada dia. Então, as adversidades não podem frustrar esse plano, porque os planos de Deus não podem ser frustrados, e nós temos que crer nisso quando estivermos passando por adversidades. E também temos que agir, porque o Espírito Santo de Deus orientou o povo a agir. Assim como em todas as vezes que Deus realizou uma grande obra junto ao seu povo, para o seu povo, ele sempre requer, ou ele sempre prescreveu alguma atitude, alguma providência que o povo deveria adotar. Por mais singela, por mais simples, por mais fácil que essas providências fossem, mas o povo de Deus sempre teve que ter uma participação mínima. Lembremos-nos da Batalha de Jericó.
quando Deus instruiu o povo que as muralhas de Jericó eram inexpugnáveis, né? Então o povo foi instruído por Deus a andar, tocar trombetas e tal, que é a parte mais fácil, né? Difícil era derrubar aquelas muralhas. E Deus orientou e assim derrubou as muralhas de Jericó e deu a vitória ao povo de Israel. A participação do povo nas grandes obras que Deus realiza. Também é assim nos nossos dias. Quando nos deparamos com uma adversidade, quando o problema bate à nossa porta, nós devemos buscar a Deus em oração, nós temos que ouvir a sua voz e temos que agir até onde nós conseguirmos agir, até onde as nossas forças, até onde a nossa mente vai, até onde o nosso limite, porque além disso, então, a batalha é de Deus e nós temos que crer na sua palavra e agir conforme as nossas forças. E uma terceira atitude que Josafá teve diante dessa adversidade foi de adorar a Deus. E nós devemos sim adorar ao Senhor nas adversidades, porque o louvor é arma de guerra. O louvor não deve ser objeto apenas da consequência da vitória, mas o louvor é causa da vitória. E assim fez Josafá, louvou e adorou ao Senhor. Nós poderíamos dizer, parafraseando o ditado popular, Josafá cantou vitória, literalmente cantou vitória antes do tempo. É claro que o dito popular nos alerta para não cantarmos vitória antes do tempo quando nós estamos falando das nossas forças, das nossas limitações, dos nossos projetos em sentido estrito pessoal. Não devemos. Mas quando a batalha é de Deus, quando nós iremos travar uma batalha que vai além das nossas forças, em que nós entregamos essa luta ao Senhor, porque o próprio profeta disse, essa luta não é vossa, mas é de Deus, nós então podemos e devemos adorar a Deus cantando vitória antecipadamente. Adorar ao Senhor, louvar a Deus é arma de guerra. E seguir as orientações da palavra, crer e agir. E Deus orientou então para que o povo marchasse, para que o povo fosse contra os seus inimigos. Então Josafá convocou os levitas, e os levitas, já paramentados, da mesma forma como que eles iam ao templo para adorar, foram para a guerra com aquelas roupas e os adornos e os instrumentos de adoração, e cantavam e louvavam sobremaneira, a plenos pulmões. Imaginem um exército partindo para a guerra com um coro de levitas cantando à frente do exército. A tradição era que os levitas fossem atrás para adorar ao Senhor e fortalecer, fortificar, incentivar os soldados que iam para a guerra. E dessa vez eles foram à frente. Josafá orientou-os, porque Josafá sabia que a batalha não era dele, não era dos soldados, a batalha era de Deus, porque o Senhor já havia avisado a ele, a batalha é minha, marchem. E assim eles marcharam, e Deus usou daquele momento para confundir os seus adversários, seus inimigos, que estavam lá às margens do Mar Morto. Eles podiam observar, porque Jerusalém estava num nível acima do nível do Mar Morto, eles podiam observar. E eles marcharam em direção, então, aos seus inimigos. E lá embaixo, sem que os de Judá soubessem ainda, eles começaram a se matar entre eles mesmos. O Espírito de Deus agiu de tal maneira, confundindo-os, e eles então começaram. Primeiro uniram-se os de Moabe e os de Amon contra os do Monte Seir, acabaram com os de Monte Seir, e depois os próprios descendentes de Ló, que eram os de Moabe e os de Amon, começaram a se degladiar entre si e acabaram se matando todos eles uns aos outros, de forma que não sobrou nenhum sobrevivente. Então o povo, marchando pela colina,
foram tentar avistar lá os seus inimigos, procurando a multidão, diz lá o verso 25, e avistaram somente aquele cenário estarrecedor de morte, sem nenhum sobrevivente, diz a palavra. E Deus, quando faz a obra, Ele a faz de forma perfeita, de forma completa, de forma surpreendente, que vai além das nossas expectativas. E os despojos desta guerra, que o povo então foi recolher, eram tantos, que eles tiveram que ficar 3 dias para poder recolher todos os despojos. Deus surpreendeu aquele povo, dando uma vitória sem que eles precisassem lutar, e além disso, os despojos foram tantos. Metais preciosos, ouro, prata, bronze, armas, couro, enfim, tudo que eles puderam aproveitar, eles recolheram, porque isso também era um dos objetivos das guerras, era o de recolher os despojos dos seus inimigos. Após isso, após tão grande vitória, o que fez o povo de Deus, o povo do rei de Judá, o povo de Josafá? Novamente, glorificou ao Senhor com todos os instrumentos e retornaram para Jerusalém. Foram para onde? Para a taberna, foram para o salão de festas do rei, para celebrar a vitória, para beber vinho e comer das iguarias? Não, não foram. Eles voltaram em adoração e foram direto para a casa do Senhor, adorá-lo pela vitória, agora sim pela vitória, agora sim dando graças e no sentido de gratidão, sentimento de gratidão a Deus pela vitória. E é assim que nós devemos proceder. Gratidão também agrada o coração de Deus. Lembremos-nos do episódio dos 10 leprosos, quando somente um deles voltou para agradecer. Deus fez questão de deixar registrado nas Escrituras esse fato, onde 9 foram curados e foram embora, e um voltou para agradecer. É a ênfase que Deus dá, a gratidão do nosso coração por aquilo que Ele nos faz. É certo que quase todas as famílias do mundo hoje passam por lutas, consequência dessa pandemia. São problemas de relacionamento, até em razão do isolamento, da permanência por um longo período em casa. Também são problemas no trabalho que se avolumam, problemas financeiros consequentes da falta de trabalho e os problemas de saúde que também se relacionam com a pandemia ou até mesmo outros problemas de saúde em que muitas vezes somos impedidos de buscar auxílio médico pelo temor de sermos contaminados. E isso nós precisamos observar, sim. Deus não nos orienta a desafiar a morte. O próprio Jesus não desafiou quando foi tentado a saltar do pináculo do templo. A própria família de Jesus, José e Maria, o anjo veio e orientou-os a fugir para o Egito. José poderia ter dito: não, o meu filho é o Messias prometido, é o Filho de Deus, eu não vou fugir não, vou ficar por aqui, quero enfrentar, quero ver quem é esse rei para vir matar. Não, ele fugiu para o Egito, ficou lá 4 anos. Então Deus não nos orienta a enfrentar pelas nossas próprias forças a morte. Deus nos orienta a seguir as suas orientações, e as suas orientações estão registradas aqui. E a palavra dele nos ensina a não desafiarmos, a não tentarmos ao Senhor nosso Deus. Então, na tribulação, busquemos a Deus em oração, creiamos na sua palavra, primeiro ouçamos a sua palavra, as suas orientações, vamos agir dentro daquilo que nos está posto a fazer, a nossa parte, por menor que ela seja. Também vamos adorar a Deus na tribulação. Vamos adorar a Deus e cantar vitória, porque sabemos que a vitória em Deus, na batalha que é dele, é certa, porque o seu plano não pode ser frustrado. Não sei qual é o seu problema, mas qualquer que seja ele, confie a sua batalha ao Senhor. Confie nele e confie a ele a sua batalha. E simplesmente adore a Deus,
porque a vitória é certa. Que Ele nos abençoe e nos guarde, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Prosseguindo a nossa reunião de oração e reflexão, que o Senhor nos abençoe e nos ajude a guardar essa palavra no nosso coração, para não pecar contra o nosso Deus. Em louvor e adoração ao nosso Deus, vamos cantar o hino de número 157, Segurança em Cristo. Jesus, a vida e luz do meu pecado me livrou na ensanguentada cruz. Faze-me forte em confessar a Ti, Jesus Senhor. Faze-me pronto a confiar no Teu eterno amor. Jamais terei tão fraca voz que trema confessar a quem por morte tão atroz minha alma quis salvar. Faze-me forte em confessar a Ti, Jesus Senhor. Faze-me pronto a confiar no Teu eterno amor. Sim, eu desejo aqui cantar tão grande Salvador, e quando lá no céu chegar, louvar o Rei melhor. Faze-me forte em confessar a Ti, Jesus Senhor. Faze-me pronto a confiar no Teu eterno amor. Amém. Vamos, irmãos, então, passar a pedidos de oração, e nós queremos, então, pedir nessa noite que o Senhor esteja dirigindo as nossas vidas, cuidando de nós, a cada um de nós, e que nós possamos aí continuar firmes na presença do Senhor, porque não temos por onde correr ou para outro lugar de irmos a não ser para o Senhor, né? Então, Ele que nos acalma, Ele que nos anima, é Ele que nos faz progredir. Gostaria que nós estivéssemos orando pelos enlutados, desempregados, pela Igreja de Jesus, pelos enfermos, pelos missionários. Gostaríamos de agradecer também pelo amor de Jesus a cada um dos irmãos, e também gostaríamos de orar que mesmo em tempo de crise o povo pode crescer lendo bons livros, lendo a palavra de Deus, e assim a gente pode crescer. A gente tem bastante tempo, né, irmãos? Então é um tempo que nós poderemos crescer espiritualmente, ler a palavra de Deus, ou então lermos bons livros, né, também, mas sempre a Bíblia e um bom livro, né? Primeiro a Bíblia, depois um bom livro. Então, abaixa a sua cabeça aí e nós estaremos orando, levando nossos pensamentos ao Senhor, nosso Deus. Pai, aqui estamos nós, sabendo, Pai, que o Senhor está ouvindo as nossas orações, sabendo, Senhor, que jamais o Senhor virará as costas aos seus filhos. É dessa forma que nós encontramos aqui. Nós queremos, Pai, entregar a vida dos irmãos que precisam de oração e que pediram, Senhor, e que estão lutando, a Deus, neste mundo, enquanto passam por aqui. Também são os nossos irmãos, são aqueles também que não te conhecem ainda, não tiveram um encontro real contigo. Nós queremos, Senhor, pedir por cada um. Aqueles, ó Deus, que nesse momento estão enlutados,
Muitos, ó Deus, perderam seus parentes. Muitos, Senhor, estão tristes. Muitos estão se perguntando por que aconteceu isso. E a gente, então, ó Deus, nós voltamos para o Senhor. Voltamos para a Tua Palavra. Os cristãos têm que fazer isso. E nós, ó Deus, encontramos a resposta para tudo que está acontecendo, Deus, quando nós estamos diante do Senhor, estamos lendo a palavra, estamos firmes em Ti, Pai. Esteja, Senhor, com essas famílias e esteja, Deus, que elas possam encontrar-se contigo, encontrar a resposta, o significado da vida, o significado, Senhor, de cada coisa que acontece em suas vidas diante do Senhor, Pai. E pedimos também, ó Deus, por aqueles que estão desempregados, que precisam de emprego, Senhor, para o sustento da sua família, ó Deus. Nesses dias tão difíceis, Pai, que tem se fechado muitas portas, ó Deus, de empresas, nós também nos encontramos, ó Deus, tristes por isso, mas sabendo, ó Deus, que o Senhor pode fazer, ó Deus, que as portas do emprego se abram aos nossos irmãos, aqueles, ó Deus, que estão desempregados, que o Senhor possa estar também acompanhando, Deus. Oro também, ó Deus, pela Igreja de Jesus, que mesmo, ó Senhor, no meio de uma pandemia, no meio de uma crise, nós estamos, ó Deus, firmes em Ti. Nós pedimos que o Senhor fortaleça aqueles irmãos, ó Deus, que estão com medo nesse momento, estão, ó Deus, desconfiados nesse momento. Que nós possamos, ó Deus, continuar firmes e inabaláveis no Senhor. Que a Igreja de Jesus, ó Deus, ela possa continuar a Te buscar, a orar, ó Deus, como estamos fazendo aqui nesse momento. E, ó Deus, que nós possamos nos manter firmes e que este momento, ó Senhor, tem momento para acabar, tem um depois do Senhor na história. E assim, ó Deus, nós podemos então ver a Tua mão sobre as nossas vidas, Pai. Eu quero orar também, ó Deus, pelos enfermos, aqueles, ó Deus, que de uma maneira geral, Senhor, têm ficado doente por algum motivo, e até mesmo, ó Deus, com a Covid-19. Nós pedimos a cura dessas pessoas, Senhor, e que elas possam confiar no Senhor, que elas possam, ó Deus, entregar, Senhor, as suas vidas ao Senhor, e que eles possam, ó Deus, a cada dia estarem Te buscando, possam, Senhor, estar confiando, e assim, ó Deus, esses enfermos possam ter a cura dos seus corpos, ó Deus, para o louvor e glória do Senhor, Pai. Eu peço também, ó Deus, pelos missionários. Aqui, ó Deus, nós oramos sempre, representando os demais, que são bastantes. Ó Deus, lembramos aqui do Adriano, que esteve domingo passado aqui, Senhor, esteja sustentando ele financeiramente, psicologicamente, ó Deus, fisicamente, esteja dando, Senhor, condições a esses missionários de irem pregar a Tua palavra, Deus, disseminar o teu evangelho aonde, ó Deus, é necessário, Pai. Eu oro também pelo Elan, Senhor, que está em Cidrolândia, o Senhor esteja abençoando ele e cuidando, Senhor, dessa família, Deus, que não tem medido de esforço, Senhor, para estar nesse campo também disseminando a Tua palavra. Eu oro também, Senhor, pelo nosso irmão Oséias, pastor Oséias, lá em São Joaquim de Bicas, em Minas Gerais. Olha, Deus, esteja cuidando dele, Senhor, esteja fortalecendo o Teu servo, Senhor, para que ele possa a cada dia se sentir animado, Senhor, a pregar a Tua palavra, se sinta, ó Deus, cuidado por Ti, ele se sinta acompanhado por Ti, e nós sabemos, Pai, que esses missionários, eles creem na Tua palavra, Senhor, e é por isso que eles têm ido, e o Senhor fortaleça, e nós como igreja também, Senhor, possamos estar aqui orando, Senhor, possamos estar contribuindo, e a Deus, de muitos que estão na igreja, o Senhor possa continuar chamando também missionários, porque a seara é grande, Senhor, mas os trabalhadores muitas das vezes são poucos, e nós pedimos que o Senhor mande mais trabalhadores para a sua seara. Abençoe, Senhor, a todos nós, Pai, que estamos aqui, porque nós também, ó Deus, somos cada um de nós missionários no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, e daí, Senhor, até os confins da terra. Nos abençoe e que nós possamos não esquecer da nossa missão, Pai. Eu quero também Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor derrama o Seu amor sobre nós, e nós podemos sentir isso, e nós podemos olhar para o Senhor nos momentos em que pensamos em chorar, no momento em que pensamos em desistir, no momento em que pensamos que não vai dar certo. Nós olhamos para o Teu amor
e assim o Senhor é derramado em nossos corações, nós podemos reanimar e prosseguir a nossa jornada de cada dia. Eu quero te agradecer, Pai, como nós já falamos aqui, que mesmo em momentos difíceis, como estamos passando, é um momento de crescimento espiritual do homem, Senhor, verdadeiro filho do Senhor, fazer a sua casa na rocha. Deus, nos ajude como homens de Deus para que possamos ser provados e aprovados pelo Senhor a cada dia. Senhor, obrigado por esta reunião de oração e reflexão. Continue a nos abençoar. Cuide, Senhor, de nós, a cada um de nós, e que possamos, a Deus, como filhos do Senhor, andar sempre na Tua presença. Obrigado, nós oramos, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, chegamos mais ao final do nossa reunião de oração e reflexão de mais uma quinta-feira. Que Deus abençoe você. Lembrando que domingo nós teremos o culto presencial, conforme definição ou decisão do conselho, e nós também teremos a Santa Ceia do Senhor. Todos aqueles que puderem estão convidados. Que Deus abençoe a igreja que está em cada lar, na sua casa. Continue a buscar a Deus, que Ele está próximo de nós, Ele está pronto a nos socorrer. Tenha uma boa noite e continue, irmãos, a assistir as programações da Quinta Igreja nesse canal, e nós agradecemos a todos.